Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Galera do nono ano, hoje nós vamos falar sobre o fascismo, o caso lá na Itália e também de Portugal, beleza? Desde já dê um like no nosso vídeo, vamos à nossa matéria, beleza? Então, hoje muito se fala sobre fascismo, sobre nazismo, o pessoal está falando muito, são temas que estão em alta, mas no dia de hoje nós vamos esclarecer muito bem quais são esses temas, né? Vamos falar um pouco sobre esses temas. Então, falando um pouco sobre o totalitarismo, o que é o totalitarismo? Ele é um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto de uma pessoa ou um partido no poder ou no controle de uma nação. Tá? No totalitarismo, o partido político ou esse líder, ele domina todos os aspectos da vida de um povo, né, ou de uma nação, tanto a vida pública quanto também a vida privada. Todas elas estão debaixo da vontade do governo. O totalismo também ele tem algumas marcas, né, como, por exemplo, o militarismo é sempre presente na ideia do totalitarismo, e ele é acompanhado aí por um regime que visa promover uma ideologia por meio de um sistema de doutrinação. Os regimes totalitaristas, né, ou totalitários, eles utilizam-se do terror como uma arma política para perseguir todos os seus opositores políticos. O totalitarismo ele foi um sistema político que regeu alguns países da Europa entre a década de 20 e a década de 30. Foi utilizado como solução para as crises que o mundo sofreu no pós-guerra. Algumas características nós temos no sistema totalitário, como, por exemplo, o culto ao líder, onde a imagem do líder ela é cultuada pelos seus adeptos. Também temos o unipartidarismo, que é a abolição de todos os outros partidos e a criação somente de um partido. A doutrinação, onde ela é doutrinada através de propaganda diariamente sobre o partido e o governo. A centralização do poder total e irrestrito na mão do líder. O uso também do terror, que é uma marca do totalitarismo. A censura, a militarização, a criação de um inimigo interno ou externo e também a nacionalização exacerbada, né? ou o nacionalismo, você pode dizer assim, nacionalização, tanto da questão econômica da nação, quanto também a ideia do nacionalismo, né? O viés extremista, totalmente xenófobo e contra estrangeiros. Um exemplo que nós temos no nosso livro é o fascismo que foi implantado na Itália por Benito Mussolini. O fascismo surgiu na Itália em 1919, quando Benito Mussolini criou um grupo, né, um grupo que posteriormente ficou conhecido como Partido Nacional Fascista. A ascensão do poder político na Itália aconteceu em 1922, quando foi organizada a Marcha sobre Roma. Durante o evento, né, milhares de fascistas de toda a Itália marcharam em direção a Roma, a capital do país, para pressionar o rei Emanuel III a fim de que ele nomeasse Benito Mussolini como primeiro-ministro italiano. A nomeação de Mussolini aconteceu em 25, e aí o primeiro-ministro italiano, com toda a sua força e a sua popularidade dentro da Itália, ele proclamou aí a ditadura italiana. O fascismo italiano ele é considerado o precursor do nazismo na Alemanha. Com isso, existem inúmeras semelhanças entre essas duas vertentes do totalitarismo. Falando um pouco sobre os movimentos ditatoriais, né, fascistas pela Europa, nós temos aí o caso de Portugal na nossa apostila, onde, depois de vários movimentos sociais em Portugal, onde eles acabaram com a monarquia, nós vemos aí a instalação de um sistema político ditatorial. Antônio Oliveira Salazar, né, ou que ficou conhecido como
o Portugal, aí o Salazar, ele foi ministro da Fazenda e em 1932 ele tornou-se o primeiro-ministro de Portugal. Fundação durante função que durante aí ele foi sustentado função durante a qual ele foi sustentado função durante a qual foi sustentado no país durante 41 anos. Salazar adotou várias medidas em relação à economia portuguesa, condensando aí os gastos do governo. Com isso, ele suprimiu o saldo negativo financeiro existente no Estado, entre outras ações que renderam a Salazar a influência e poder necessários para ficar no governo durante tanto tempo. À frente do governo, Salazar implantou uma nova Constituição, uma Constituição lá de 1933, constituiu o fim da ditadura militar e o começo da ditadura Salazar, né? O salazarista, né? Ele foi uma ditadura que, através da política, Salazar imediata aí a perda de liberdade de expressão, direito à greve, e geralmente Salazar ele utilizou todos os métodos que geralmente são utilizados pelos governos fascistas, como a exaltação do poder do líder, a experiência de um só partido, repressão através da polícia, o nacionalismo exacerbado entre os portugueses também. O salazarismo ele foi uma das mais longas ditaduras do século XX, inspirados aí pelo modelo fascista. Durante esse período, Portugal viveu na censura, na repressão sobre o poder autoritário de Salazar. E chegamos ao fim de mais uma aula. Vou pedir a vocês que deixem nos comentários qualquer dúvida ou qualquer sugestão, beleza? Um grande abraço, galera do 9º ano. Fiquem com Deus e é isso aí. Um abraço.